mas a graça que me basta. Vou celebrar a vida que flui do meu Senhor. Vou celebrar a graça que me basta. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com todo mundo? Você tá aí? Você chegou? Vamos louvar a Deus, vamos caminhar na presença de Deus, tá bom? Então, estamos aqui mais uma vez e vamos juntos louvar a Deus. Você pode compartilhar, você pode convidar pessoas para assistir e cultuar a Deus conosco através desta live. E você pode comentar, e isso vai ser muito bom. Curtir a live, você pode tecer seus comentários aí e deixar seus pedidos de oração, que certamente nós oraremos depois pelos pedidos que forem deixados aí, tá? Essas mensagens todas depois vão lá para o nosso canal do YouTube e você pode depois rever, você pode compartilhar e você pode se inscrever no canal, colaborando, abençoando a gente por lá, tá? www.youtube.com/ipbcarisma, certo? Tá bom, então vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus, certo? Santo nome incomparável, tem Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus do céu. Nome bom, doce a fé, na esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, na esperança do porvir. Levas tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, na esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance, quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, na esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, na esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer, né? Então, louve a Deus e cante este nome, o nome que está acima de todo nome. Vamos fazer um momento de oração pelo nosso país, pelo Brasil. Nós precisamos demais orar pelo Brasil, porque nós precisamos que a justiça, a verdade se manifeste imparcialmente. Precisamos muito que a segurança que a Constituição nos dá, pelo menos na teoria, né, que ela vá à prática, certo? Nossa segurança é a Constituição. Se a Constituição não é obedecida, então a gente está inseguro. Então, nós precisamos muito que os homens se submetam à Constituição Federal, à Carta Magna desse país, né? Ela não é uma carta perfeita, mas ela traz garantias que nós precisamos que sejam respeitadas
por todos, absolutamente todos. Então, vamos orar. E vamos orar já pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, tá? Então, nesse momento eu convido todos vocês para orar pelo Brasil. Somente pelo Brasil. Pedir a Deus que tenha misericórdia desse país. Vamos lá? Deus, nós rogamos ao Senhor que tenha misericórdia do nosso país. Rogamos ao Senhor que abençoe essa nação com justiça, com a graça do Senhor. Que em nome de Jesus os corações dos homens se submetam à Constituição desse país, pois ela nos traz garantias, ela nos traz segurança e nós precisamos que todos, ó Deus, obedeçam à Constituição Federal do Brasil, Deus. Pois assim teremos parâmetros, ó Deus. Assim nós teremos referência e nós precisamos que o país siga e obedeça à Constituição. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que abençoe os políticos desse país, os governantes de todos os lados, e que todos se submetam à Constituição do país e que o coração de todos sejam inclinados para o bem, inclinado para a justiça, para a honestidade, a verdade, e que, acima de tudo, o bem-estar das pessoas, de todos os brasileiros, seja posto em primeiro lugar, Deus. Que todos os brasileiros sejam respeitados pelos governantes e sejam postos em primeiro lugar, seu bem-estar seja posto em primeiro lugar. Em nome de Jesus nós pedimos, ó Deus, que mude os rumos dessa nação, inclinando-a para a justiça, a verdade, para a democracia, para o respeito, para que nós possamos viver dias bons, dias melhores, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, e pedimos ao Brasil que se volte para Ti, Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Tem uma música de João Alexandre, que é claro, de João Alexandre, né? Dificílima de tocar, mas tocando com as notas básicas da básicas, eu quero cantar junto com vocês hoje, para que a gente possa dar continuidade a essa oração pelo país, tá bom? Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem ama. Cada vez homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Como será o futuro de nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros.
cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem anda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos para Deus, justo juiz. Volta os teus olhos para Deus, justo juiz. Volta os teus olhos para Deus, justo juiz. Enquanto Deus ouve nossa oração pelo país, ouve nossa oração pelo Brasil, todos nós devemos aprender a confiar em Deus, né? Devemos aprender a ficar, a permanecer na presença de Deus e confiar nele constantemente, sempre. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Então, vamos lá para a nossa reflexão. Nós
terminamos na quarta-feira uma série de mensagens e nós vamos começar uma outra série no próximo domingo, certamente. E hoje uma mensagem entre uma série e outra para nossa edificação, tá? Eu quero, a partir do texto de Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo, uma parábola que você conhece muito, eu quero pensar sobre uma vida de ilusão e uma vida que encara a realidade, certo? Você conhece a parábola do filho pródigo, você sabe que um certo pai fazendeiro muito rico está lá com seus 2 filhos em casa e muitos funcionários, muitos trabalhadores, e seu filho mais novo se cansa ali daquela vida e resolve conversar com seu pai e pedir a ele a herança. Deus me dá, aí ele pede: meu pai, me dá minha parte na herança, porque eu vou pegar essa parte da herança e vou sair, vou tocar a vida. E aí o pai cede, né? O pai dá, o pai permite, né? Veja que o pai não tinha obrigação de permitir, mas o pai permite. Por que o pai não tinha obrigação de permitir? Porque não existia herança. Uma vez que o pai está vivo, não existe herança, certo? A herança se configura como herança depois que o proprietário, o tutor, falece. Bom, mas ele permitiu. O pai permitiu, separou uma parte do dinheiro, deu para ele e ele foi embora. E indo embora, diz a Bíblia que ele fez muita farra, fez muita festa. Isso está registrado lá em Lucas capítulo 15, você pode abrir e acompanhar, que vai ser muito interessante. Ele fez muitas farras. Enquanto ele estava com muita grana, ele tinha muita gente ao redor dele, muitos amigos ao redor dele. Mas um dia esse dinheiro acaba, porque ele gastou tudo sem trabalhar, gastou tudo sem planejamento, gastou tudo sem princípios bons que norteassem suas atitudes. E aí esse dinheiro acaba e as pessoas abandonam ele. E ele então não tem nem onde morar. E não tem emprego. Não existe emprego ali naquele momento. Ele não acha emprego, não tem onde morar, ele vai morar num chiqueiro. Num chiqueiro. A gente chama de chiqueiro o curral dos porcos, né? O lugar onde os porcos moram, vivem. Aí ele vai morar e o cara que dá essa possibilidade a ele, né? A Bíblia não diz que ele conseguiu essa possibilidade com alguém. A Bíblia diz que ele foi trabalhar, foi morar lá com o chiqueiro e ele tinha vontade de comer as bolotas dos porcos. A lavagem dos porcos. Lavagem é um nome horrível para comida. A lavagem dos porcos, as bolotas dos porcos. Algumas versões falam lavagem, outras versões falam bolotas, certo? Mas o fato é que era comida de porco e ele tinha vontade de comer aquela comida dos porcos. Aí, diante dessa situação terrível, desse checkmate que a vida deu nele, diante dessa encruzilhada aí, desse abismo que a vida botou ele de frente para o abismo, ele para pensar. E pensando, ele chega à conclusão que os trabalhadores dos pais dele vivem muito melhor que ele. Então ele chega e pensa: eu vou lá, vou pedir emprego ao meu pai. Ele não pensa em voltar como pai, como filho. Ele não pensa em voltar como filho. Ele diz: vou pedir emprego ao meu pai. Mas no caminho parece que ele pensa mais, reflete mais, bate aquele momento assim que você tá sozinho consigo mesmo. E ele diz: eu vou voltar. Eu vou dizer a meu pai que eu pequei contra ele, contra os céus, e vou pedir a ele que me aceite como um trabalhador. E aí ele volta. Retornando, aí o texto diz, sim, que o pai o viu de longe, que
saiu ao encontro dele e ficou feliz da vida porque o filho voltou. E ele diz: pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, recebe-me como um dos seus trabalhadores, porque eu pequei contra ti, contra o céu e contra ti. E assim, ele se surpreende ao máximo, porque a expectativa dele era de ser perdoado e de voltar a ser de ser um trabalhador, um funcionário do pai, um escravo do pai, um funcionário. Mas ele é surpreendido pela graça do pai, pelo amor do pai. Ele é surpreendido pelo perdão, pela graça, pelo amor do pai. Ele é surpreendido pela expectativa do pai que sai ao seu encontro. Ele é surpreendido pela alegria do pai. Ele é surpreendido pela festa que o pai fez para ele. Ele é surpreendido pela restauração da sua filiação com seu pai. Ele é surpreendido pela graça. Se você quer um texto bíblico no qual você pode dizer que a graça nos surpreende, é olhar para a atitude desse pai e dizer: cara, isso é graça. O que é graça? Graça é você receber essa pessoa desse jeito aí, ó. É você dar a ele muito mais do que ele imagina e não dar o que ele esperava. E além disso, não dar o que ele merecia. Tem o que ele merecia, o que ele esperava e o que ele não esperava. O que ele merecia? Nada. Ele pegou toda a parte dele e gastou dissolutamente, como diz algumas versões, irresponsavelmente, como diz a versão NVI. Gastou tudo dissolutamente, gastou sem planejamento, gastou fazendo festa, fazendo farra. Pegou o dinheiro de todo o trabalho que o pai teve, de uma vida de organização, de construção, de boa administração. Ele pegou o dinheiro de uma vida de trabalho duro, que não era nem devido, e gastou irresponsavelmente. Então o que ele merecia? Não merecia mais nada. Aí ele não recebe o que ele merecia. Ele não recebe o que ele esperava. O que ele esperava? Bom, ele esperava pedir perdão ao pai e não exigir mais nada. Ó, vou pedir perdão ao meu pai, não vou exigir mais nada. Vou pedir a ele que me aceite como seu trabalhador. Pronto. Ele recebe trabalhador, gente desconhecida, pode me receber como trabalhador, certo? Eu não mereço nada. Vou pedir perdão a ele, pronto, vou pedir um emprego. Ele não merece o que ele espera. Ele não recebe o que ele merecia, ele não recebe o que ele espera. Ele é surpreendido pela graça de Deus. Pela graça do Pai personificada, pela graça de Deus, personificada nesse Pai. Ele é surpreendido pela festa, ele é surpreendido pela restauração da filiação, ele é surpreendido pela expectativa do Pai, pela alegria do Pai em recebê-lo. Ele é surpreendido por várias ações de um pai que de fato ama um filho. Ele é surpreendido por todas essas ações, por todas elas. Então, o que a gente pode pensar sobre isso, então? O filho e o pai. O filho, ele viveu uma vida de ilusões, de muita ilusão, de falsa ideia de vida, de uma filosofia de vida falsa. Ele viveu uma vida de ilusões, se guiando por princípios falsos ou por princípio nenhum, certo? Então, a primeira ilusão que ele experimenta aqui, que ele vivencia, é a ilusão da falsa liberdade, da liberdade que você constrói para você mesmo, da liberdade que você acha que tem direito, que merece, da liberdade que você acha que é de fato liberdade. Ele vive a ilusão da falsa liberdade. A ilusão de pensar que a liberdade é fazer o que se quer, da forma que se quer, do jeito que se quer. Ele vive a ilusão do antropocentrismo, de ele se colocar no centro de sua própria vida, certo? E
tocar, cair fora, fazer o que quiser. Certo? Ele vive essa ilusão. Ele vive a ilusão de viver sem regras e sem convenções. Quem é que vive sem regras e sem convenções? Aliás, quem é que vive bem sem regras e sem convenções? Sem leis e sem princípios? Sem ensinamentos? Quem é que vive? Ninguém vive. Quem vive, vive mal e muito mal. Certo? Então, ele vive a ilusão do cada um faz o que quer. Ah, a vida é minha, eu faço o que eu quero, o que der na telha eu faço. Essa é mais uma ilusão. Ele vive a ilusão de, cada um na sua. Falou, meu, eu vou partir aqui, é nenhuma, fica aí, certo? Como se fosse possível viver sozinho, isolado em algum canto, ou viver sozinho em algum lugar. Quando ele estava sozinho, ele não conseguiu viver, desejou comer a lavagem dos porcos, e ainda assim não resolveu, não tinha como. Ele tem que voltar, porque ele depende de alguém que lhe dê emprego, e ele volta para o seu pai. Ele vive a ilusão de que não existem verdades. Ah, não existem verdades. Claro que existem verdades. A verdade é que ele não tinha direito a herança nenhuma porque o pai estava vivo, mas ele passou por cima disso. A verdade é que o pai sempre foi um excelente administrador, e ele deveria olhar para a vida do pai e dizer, pô, meu pai construiu tudo isso aqui, né? Vou aprender com ele como é que se faz isso aqui. Eu posso até ir fazer em outro lugar, mas primeiro eu vou aprender com ele. Não, ele viveu como se não existissem verdades. A verdade estava ali diante dele. Um pai excelente administrador, fazendeiro. Do jeito que o pai é, certamente todos os funcionários gostavam do seu pai, porque ele disse que os funcionários do pai dele tinham vida melhor do que aquela. Certo? Então, não existem verdades? Não existem verdades absolutas? Essa é uma época em que as pessoas estão dizendo que não existem verdades absolutas ou que existem várias verdades, cada um com a sua. Será que existem várias verdades e cada um tem uma? Se cada um tem uma verdade, como é que fica o respeito às pessoas, aos demais, ao ente? Como é que fica o respeito? Certo? Então não existe isso. Existe uma verdade, a verdade absoluta, a verdade de Deus, e é assim que a gente se guia, e é assim que a gente vai ser feliz, crendo nisso. Ele vive a ilusão, certo? De se guiar pelos seus próprios instintos. Você sabe quem é que se guia pelos seus próprios instintos? Animal. O animal se guia pelos seus próprios instintos. E os homens não. Os homens deveriam se guiar pela razão. E a razão deveria levá-lo a olhar tudo que existe e dizer, rapaz, tem um Criador aqui. E é muito inteligente porque criou todas as coisas de uma forma incrível. Essa bola da terra está solta no espaço aí, não cai. Que negócio é esse? Tem um Deus aí segurando essa onda. Mas não, você resolve se guiar pelos seus próprios instintos. Quem se guia pelos instintos são os animais. E aí alguém chega num filme, numa série, num livro, em algum lugar e diz, não, você tem que seguir seus instintos. Como assim seguir seus instintos? Isso é uma ignorância. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Temos a capacidade de pensar, de refletir. Isso é que nos distingue dos animais. Os animais têm só um instinto natural que os guia a fazer aquilo ali e pronto. E eles vivem por meio daquilo ali e acabou. E nós? Temos a capacidade de pensar e não pensamos. Temos a capacidade de criar e não criamos. Temos a capacidade de nos relacionar e temos dificuldade, não nos relacionamos. Somos egoístas. Temos a capacidade de doar e só queremos receber. Temos a capacidade de amar e só queremos ser amados. Temos a capacidade, de trabalhar e só queremos receber de graça. Temos a capacidade de fazer muitas coisas, mas queremos tudo fácil num passe de mágica. O ser humano é capaz de aprender japonês em braille. Mas ele pensa assim, que coisa difícil. E aí se afasta e pronto. Claro que japonês em braille deve ser muito difícil mesmo, mas você tem capacidade de aprender. Qualquer um tem a capacidade de aprender a tocar violão. Você não vai ser um Yamandu Costa da vida. De jeito nenhum. Alguns vão, outros não. Mas qualquer um pode tocar violão. Certo? E assim por diante. Mas o ser humano criado com essa capacidade imensa de amar, de se relacionar, de produzir, de planejar, de pensar, se guia pelos seus próprios instintos.
O ser humano se auto-rebaixa quando faz isso e vive como um animal. E Deus não nos criou para viver assim. Você acha que pode confiar nos seus instintos? Né? Não pode. Não é curioso que vivemos uma época de muita liberdade e também, proporcionalmente, muita frustração? Vivemos uma época de muita liberdade, mas proporcionalmente muita frustração, decepção, estresse, tristeza, certo? O filho pródigo, ele vivenciou esta ilusão. Ele vivenciou esta ilusão. A ilusão da falsa liberdade. A ilusão da falsa liberdade. Ele achava que liberdade é o que ele definia como sendo liberdade. E liberdade não é o que nós definimos como sendo liberdade. Liberdade é o que Deus diz que é liberdade. Certo? E a verdade de Deus está em todo lugar. E os homens a encontram se a procurarem. Porque quando eu ouço na voz de Renato Russo ele cantar que disciplina é liberdade e compaixão é fortaleza, né? É incrível. Disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. Quando você se organiza, quando você se arruma, se disciplina, você tem liberdade. Quando você tem disciplina financeira, você tem liberdade financeira. Porque você recebe o pouquinho que tem, administra tudo direitinho, com disciplina, certo? Não compra tal coisa, resolve deixar de fazer isso ou aquilo. Aí um dia surge lá uma necessidade, você tem a sua poupancinha que lhe dá liberdade para comprar aquilo, porque você teve disciplina. Quando você organiza a sua vida, certo? Você tem liberdade de tempo, por exemplo. Você tem uma vida toda desorganizada, complicada, mas aí você diz, não, peraí, vou organizar minha vida. Resolve tudo que tem para resolver. Aí um dia alguém diz, olha, tá acontecendo tal coisa em tal lugar, que tal a gente ir lá ver? Você olha para trás e diz, poxa, eu posso ir, eu tenho liberdade para ir, porque eu organizei minha vida. Porque eu não tenho pendência nenhuma. Tá tudo aqui, ó, livro e tal, não sei o que, tudo direitinho, né? Tinha uma coisa para fazer, isso aqui eu deixei arrumadinho, a outra eu vou fazer amanhã, tá tudo direitinho, eu posso ir. Quando você organiza a sua vida, você tem liberdade. Quando você organiza a sua vida no tempo, né? No trabalho, na profissão, né? Quando você organiza a sua vida financeira, você tem liberdade. Liberdade. Disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. Se você for disciplinado a respeito de alimentação, você vai ter a liberdade de comer uma feijoada no fim de semana. Mas se você não for disciplinado, come todo de qualquer jeito, todo dia, come pra caramba. Quando chega no fim de semana, você come com culpa. Você vai comer, mas você vai cheio de culpa. Você não tem liberdade para comer. Mas se você for uma pessoa organizada e disciplinada em termos de alimentação, durante toda a semana, fim de semana, você tem liberdade para comer alguma coisa legal, certo? Sem culpa na cabeça, certo? Então, disciplina é liberdade, sim. Disciplina é liberdade, tá? O filho pródigo viveu essa ilusão da liberdade definida por si próprio, autodefinida. A segunda ilusão é a ilusão da segurança econômica, né? Para muitos, o dinheiro é a fonte de felicidade. E o dinheiro, como fonte de felicidade, faz com que as pessoas corram atrás dele e acabam fazendo com que as pessoas sejam dominadas por ele. Então, o dinheiro é fonte de felicidade para muita gente. Você corre, você é escravizado por ele, você é dominado por ele. E aqui é um esclarecimento. Não há nenhum mal no dinheiro. O dinheiro é neutro. O dinheiro é neutro. O uso que você faz dele é que te aprisiona ou te liberta. Certo? Ou te aprisiona ou te liberta. Numa sociedade materialista que valoriza as marcas, certo? De um marketing agressivo, invasivo, as pessoas querem adquirir as coisas e se escravizam, se amarram por causa das coisas. Mas
muita gente que tem um pouquinho vive muito mesmo a ilusão da segurança econômica. Não, vou construir minha segurança econômica. Quando eu tiver 30 anos, eu quero estar com 1 milhão na conta. Hoje você ouve muitos youtubers falando isso. Não, eu cheguei aos 30 anos com 1 milhão na conta. Não, eu vou batalhar, vou correr atrás e investir, porque eu vou chegar aos 30 anos com 1 milhão na conta. Há uma propaganda grande a esse respeito. Então, quem tem alguma possibilidade, corre atrás disso. Quem não tem possibilidade nenhuma, vive sonhando com isso. Certo? E é absurdo. Porque o amor ao dinheiro traz muitos problemas para a vida de quem se rende e se entrega a ele. O filho pródigo pensou assim. Ele pensou que se ele recebesse toda a grana dele, ele poderia sair, administrar a vida dele e viver de boa, porque ele teria segurança financeira. Por que ele não saiu sem dinheiro? Você quer liberdade, cai fora. Não, mas eu preciso de segurança financeira. Ele pega o dinheiro do pai. E aí ele sai e vive a ilusão de que o dinheiro lhe daria uma segurança econômica. Certo? Ele gasta tudo porque ele não tem princípios. Ele não seguia por princípios de Deus, por princípios do Pai. Ele gasta tudo. E gastando tudo, certo? Ficou claro que a segurança econômica é uma ilusão. É uma ilusão. Certo? A segurança econômica é tanto uma ilusão que se você tiver dinheiro hoje, você não tem onde gastar. Certo? Você não pode sair. Se você não tiver dinheiro hoje, você pode estar até pensando aí como é que vai ser daqui para frente, preocupado. Mas, no fim das contas, certo? Quem está bem é quem está com Deus, se consolando em Deus, confiando em Deus, acreditando em Deus. Certo? Então, a terceira ilusão é a ilusão das amizades. Né? O filho pródigo ele tinha o convívio do pai, o convívio do irmão e ali dos amigos ou funcionários do pai. Ele tinha aquele convívio ali. O pai era o verdadeiro amigo dele, porque o pai não tirou dinheiro dele. Ao contrário, o pai deu o que ele nem tinha nem merecia, porque o pai está vivo, não é herança, certo? Mas o pai não tira dinheiro dele, o pai dá a ele. Então quem é o verdadeiro amigo dele? O pai. Mas ele correu com o dinheiro dele para onde? Para um ambiente onde tinham pessoas que eram falsos amigos. A ilusão de amizades, das amizades. Nosso verdadeiro amigo, certo? É pai e mãe. Nossos verdadeiros amigos. Nosso verdadeiro amigo, acima de tudo, é Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Nada, nada, nada. Certo? Mas ele se iludiu achando que aquelas amizades eram legais. Mas qual foi o fim daquilo? Enquanto ele tinha dinheiro, as pessoas estavam perto. Quando ele não tinha dinheiro, as pessoas ficaram longe e ele ficou sozinho, rejeitado e isolado. Certo? O que acontece? O pai não tira dinheiro dele, o pai dá dinheiro para ele. Certo? Então o verdadeiro amigo é o pai que o ama, que o recebe de volta. O verdadeiro amigo é o pai que restaura sua filiação, que o surpreende com a graça. Esse é o verdadeiro amigo. Mas o filho pródigo, ele vive essa ilusão da falsa liberdade, da liberdade que ele mesmo constrói com suas próprias ideias, seguindo seu próprio instinto. O filho pródigo, ele vive a ilusão da segurança econômica, achando que se saísse com o dinheiro da herança, ele ia se dar bem, não ia ter problema nenhum nunca mais. Sem disciplina. O filho pródigo, ele vive a ilusão das falsas amizades. As pessoas estavam próximas dele enquanto ele tinha dinheiro. E quem realmente era amigo dele estava longe. E ele se afastou. Aí a gente tem que partir para a realidade, certo? Para a realidade que é garantida por Deus. A realidade que
bênção de Deus, que é definida por Deus, que é garantida por Deus, certo? Porque Deus é quem tem condição de garantir, certo? O que fala. O homem não tem condição de garantir o que fala. Apenas Deus garante o que fala. Porque tudo passa, tudo passará, mas as palavras de Deus não passarão. Não passarão. Então pense o seguinte. Primeira realidade. Quem vive guiado pelos seus próprios instintos, focado em acumular riquezas nesta vida, influenciados por falsas amizades, não percebe a realidade de que está longe do Pai. Se você não se satisfaz com Deus, se você não se satisfaz com a presença de Deus, se você não se satisfaz com o que Deus é, com o que Deus significa, você vai viver, certo? Essa ilusão da falsa liberdade, da segurança financeira, das falsas amizades. Você vai viver a ilusão de ser influenciado pelos seus próprios instintos, seguindo seus próprios instintos, certo? E se guiando dessa forma indisciplinada e irresponsável, certo? Então, se você precisa avaliar quais são os deuses que tem na sua vida. Porque o dinheiro pode ser um deus para alguém, você mesmo pode ser Deus para você, certo? E você pode correr o risco de ouvir mais e ser influenciado pelas pessoas de fora, que são todas aproveitadoras, e isso tudo significa que você está afastado de Deus. Porque se você estiver próximo de Deus, Deus satisfaz. Só Jesus a vida satisfaz. Jesus satisfaz as nossas vidas. Cristo satisfaz. Certo? Cristo satisfaz. E aí, a gente precisa encarar essa realidade. Que o homem precisa de Deus. E que Deus é a única coisa que satisfaz os homens e que deve satisfazer, porque todas as outras coisas jamais devem ocupar o coração do homem. As coisas começam a entrar em ordem na vida do jovem, do filho pródigo, quando ele descobriu que seu problema não era a crise econômica, a sua escassez de recursos, mas o seu problema era o afastamento, né, que ele estava do seu pai. Quando ele percebe que ele está longe do pai, ele lembra do que existe perto do pai. O que existia perto do pai? Trabalho. Ainda que o pai não o recebesse de volta como filho, ele ia encontrar trabalho. Se o pai dava trabalho para desconhecido, por que não daria para ele? Ele ia encontrar trabalho. O que tem perto do pai? Trabalho. O que tem longe do pai? Lavagem de porco. O que tem perto do pai? Acolhimento. O que tem longe do pai? Isolamento. O que tem perto do pai? Fartura. Ainda que para isso você tenha que trabalhar, tem fartura. Está lá, fazenda, funcionários, trabalhadores, fazenda produzia. E o que tem longe do pai? Escassez. Certo? O pecado, gente, ele é atraente, mas ele traz consigo vários resultados destrutivos. O pecado é atraente, mas ele traz destruição. O filho pródigo pensou e acreditou que poderia viver longe do pai. Cuidado com o que você pensa e no que você acredita. O que fez o filho pródigo pensar que ele poderia viver longe do pai? Ele tomou como referência a si próprio, achou que ele poderia, que ele teria condição. Ele pensou, eu posso viver perto do meu pai. Eu acredito nisso. Pega o dinheiro e vai embora. Cuidado com o que você pensa e no que você acredita. Porque é na sua mente que as coisas acontecem. E as pessoas frustradas da vida vão acabar tentando influenciar você. Uma pessoa que é frustrada no casamento, ela diz pra você, case menina, se não der certo, separa. Ela está dando conselho baseado em quê? Na sua própria experiência, no que ela acredita, certo? Mas eu diria para você, case e decida fazer dar certo. Porque você tem condição de fazer esse casamento dar certo. E se você decidir
fazer esse casamento dar certo, Deus vai te abençoar, porque casamento é coisa de Deus. Certo? Uma pessoa que não tem princípios vai chegar numa situação diante de você em que há uma facilidade desonesta de conseguir alguma coisa e vai dizer, que nada, velho, vamos lá, todo mundo faz, a gente faz também, nenhuma. Todo mundo faz, rapaz. Vamos lá, nenhuma. Mas eu diria a você, não. Não é porque todo mundo faz que você deve fazer. Você tem que confiar em Deus. Faça o que é certo e confie em Deus e você vai ver o resultado depois. Porque o frustrado, que não tem princípios, ele vai sempre te aconselhar de acordo com o que ele crê, de acordo com suas frustrações, de acordo com seus princípios equivocados. Mas Deus está vendo tudo e nós temos princípios de Deus que são corretos e verdadeiros para guiarmos nossas ações e nossas atitudes. Então, esta é a primeira realidade, certo? A primeira realidade é de que ele estava longe do Pai. E longe do Pai só tinha coisa ruim. Perto do Pai tinha muita coisa boa. E é onde se deve viver, é perto do Pai. A segunda realidade é que ele chega num determinado momento e diz, caindo em si, ele pensou, vou voltar para a casa de meu pai, pedir perdão ao meu pai, vou dizer que pequei contra os céus e contra Deus, contra ele, e vou pedir a ele que me receba como um dos seus trabalhadores. Arrependimento é a palavra-chave na Bíblia. Porque arrependimento, a palavra arrependimento, vem da mesma raiz da palavra metanoia, que é mudança de mente. Quando lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, aparece aí a palavra metanoia, mudança de mente, renovação da mente, certo? Então, a palavra metanoia, arrependimento, tem a mesma raiz, logo arrependimento é mudar os princípios. Mudar os princípios. Retirar os princípios equivocados da sua mente e colocar os princípios de Deus. Sua mente está ocupada hoje por várias ideias. Muitas dessas ideias já são ideias cristãs, vindas de Deus, da Bíblia, que a gente está aqui sempre meditando, sempre buscando, sempre alimentando nossa mente. Mas muitas outras ideias, possivelmente, vêm das coisas que você aprendeu ao longo da vida e também das coisas que você aprendeu por aí, vendo filmes, novelas, televisão, séries, e muitas ideias não concordam, não estão afinadas com as ideias de Deus. Mas muitas dessas ideias, elas trazem um certo prazerzinho no que propõem. E a gente pode dizer o seguinte, o pecado é gostoso, mas destrói a vida da gente. Certo? Então, você precisa rever as suas ideias. Sobre tudo que se deve guardar, Provérbios 4, 28, sobre tudo que se deve guardar, guarda seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Eu sempre falo isso, traduzindo, veja lá o que é que você pensa, certo? Porque as suas ações decorrem dos seus pensamentos. Se você pensar em coisa boa, em andar com Deus, se você pensar em amar sua esposa, amar seu filho, se você pensar em amar seu marido, você vai caminhar nessa direção. Se você aprender a amar, se você aprender com a Bíblia, com a palavra de Deus, a pensar nisso, a estudar sobre isso, a meditar sobre isso, a palavra de Deus, que é espírito e é vida, vai influenciar a sua vida sempre no caminho do amor, da paz, da graça, do perdão, do respeito, da misericórdia, da compaixão e assim por diante. Mas se você deixar sua mente desocupada, se você deixar sua mente sem um alerta, entrando em qualquer coisa, eu sempre digo que se você não pensa, alguém pensa por você, e quem pensa por você tenta te manipular para obter resultados de interesse próprio, de interesse pessoal. Então,
você precisa de arrependimento. Arrependa-se de ser você mesmo o Deus da sua vida. Arrependa-se de colocar o dinheiro no lugar de Deus na sua vida. Arrependa-se de colocar sua profissão, sua carreira profissional, ou esporte, ou um hobby. Arrependa-se de colocar isso no seu coração, no lugar de Deus. A única pessoa, que deve ocupar o nosso coração é Deus. O único que deve ocupar o nosso coração é Deus, certo? Então, terceira realidade. Primeira realidade, ele estava afastado do Pai. Segunda realidade, ele precisava de arrependimento. Terceira realidade, o Pai o perdoa. Ele precisava de perdão. O Pai estava esperando seu filho, assim como Deus está esperando você. O pai do filho pródigo estava lá esperando o filho, e diz o texto que ele vê o filho de longe, e se alegra quando o filho chega. E essa alegria de ver o filho chegar é uma surpresa tremenda. E aí, eu posso dizer simplesmente e claramente que assim como o pai estava esperando o filho, Deus está esperando você. Deus está esperando que você volte. Deus está esperando que você se arrependa. Deus está esperando que você caia em si. Deus está esperando. E é óbvio que sem dinheiro, sem amigos, sem lugar para morar, sem ter onde reclinar a cabeça, sem ter o que comer, pensando em comer lavagem de porco, esse cara já estava um mendigo, né? Com todos os aspectos de um mendigo. Mas Deus não viu o mendigo. Deus viu o seu filho que estava voltando. Nós somos, longe de Deus, miseráveis, mendigos, necessitados da graça maravilhosa de Deus. E pode ter certeza que Deus vai te ver, te enxergar como seu filho, sua criatura amada. E não como um mendigo, como a sociedade vê. Porque Deus não vê como o mundo vê. Deus vê o coração. Deus vê dessa forma. O pai viu seu filho. O pai viu seu filho. Isso é lindo. Porque ele deveria estar maltrapilho já, deveria estar sujo, deveria estar magro, deveria estar cabeludo, deveria estar, sabe, barbudo, deveria estar um mendigo, de fato. Mas o pai viu o filho dele. O filho dele. Certo? Então, Deus perdoa o arrependido. O mundo te vê de uma forma e Deus te vê de outra. E Deus perdoa as pessoas que se aproximam dele com arrependimento no coração. É muito fácil, certo? Se iludir com a vida. É muito fácil ter grana no banco e sentir segurança. É muito fácil estar rodeado de gente e achar que você é o cara. Que você é fera aí. Tá todo mundo aqui ao meu redor, eu sou fera. É muito fácil. É muito fácil se iludir. Certo? Mas você precisa colocar os pés no chão. Sair, dar uma olhada em tudo e dizer, não, peraí, não é assim que se vive. Você precisa viver ao lado de Deus. Porque Deus é quem te criou e te conhece. Deus é quem te criou e te conhece. E Deus é representado nessa parábola pelo Pai, que surpreende o Filho com a graça. Eita, graça surpreendente. Surpresa da festa. A festa foi uma surpresa. A filiação foi uma surpresa. Retornar à filiação. Sabe? O pai indo ao encontro dele é uma surpresa. E tudo mais. Uma grande surpresa. A graça de Deus é surpreendente. Surpreendente. Você pode organizar sua vida, ter suas estratégias para viver seguro e tal,
Mas, em última instância e em primeira instância, quem dá segurança para a vida da gente é Deus. Que segurança financeira tem um missionário, gente, que não tem vínculo empregatício? Que segurança financeira tem um sacerdote que não tem vínculo empregatício? Que segurança tem? A única segurança da gente é Deus. Deus é a nossa segurança. Deus é o nosso refúgio. Que seja Deus o seu refúgio. Que seja Deus a sua segurança. Que seja Deus o teu socorro. Que seja Deus o teu escudo. Que confiança eu posso depositar nos amigos? Que seja semelhante à confiança que eu deposito em Deus. Em Deus eu confio plenamente. Essa confiança foi uma construção, é claro. Uma caminhada. Mas eu não me decepcionei nunca com Deus. Nunca, nunca, nunca. Tá? E que liberdade eu desfruto em Deus. A Bíblia diz que para a liberdade Cristo nos libertou. Mas não devemos usar, isso está lá em Gálatas, mas não devemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne, para dar vazão à carne. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas, mas que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo. Mas nem tudo me convém. Por que eu posso dizer que nem tudo me convém? Porque Deus me libertou. E como eu tenho uma coisa melhor do que tudo que existe aqui, eu posso abrir mão de tudo que existe aqui pelo Deus que me libertou. Mas quando eu não tenho um Deus, o ser humano não tem Deus como referência, não tem uma relação com Deus, ele acha que não pode abrir mão de determinadas coisas e aí vai experimentar, vai se envolver, vai se misturar. Mas Deus me libertou. Me libertou. E hoje eu tenho fé, eu tenho graça, eu tenho perdão em Deus. Eu tenho o Espírito Santo de Deus morando, habitando em minha vida. Então, assim como o pai estava esperando o filho e o recebeu, não como um mendigo, mas como filho, Deus está esperando você. Volte para Cristo. Volte para Cristo, volte para o Senhor. Amém? Vamos orar? Deus tem misericórdia de nossas vidas, em nome de Jesus. E nos ajude a viver na Tua presença, cheio da Tua graça, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Nos ajude, Pai. Perdoa os nossos pecados e nos ajude a voltar para Ti e nos surpreende com a Tua graça, Senhor. Nos surpreenda, Pai, com a Tua graça, com o Teu amor e com as Tuas misericórdias. E nos conduza na Tua presença sempre, perdoando os nossos pecados e nos enchendo com Teu Espírito Santo, Pai. Nos fortalecendo com a fé e edificando nossas vidas. Dando força sempre, Deus. Sempre, sempre, sempre dando força. Em nome de Jesus. Amém. Minha vida entrego a Ti. Os meus sonhos entrego a Ti. Faz de mim vaso novo, um coração novo, vaso de barro em Tuas mãos. Entregue sua vida a Deus, né? Nós podemos errar, mas Deus nos perdoa e nos abençoa. Volte para o Senhor, Deus está te esperando. Se arrependa. Foi quando ele se arrependeu, o filho pródigo, que Deus o recebeu. E aí restaurou tudo e deu a alegria de viver para ele. Tá bom? Vamos entregar nossas vidas a Deus e seguir adiante. Obrigado, Pai, pela Tua graça e pelo Teu amor.
Obrigado pela surpreendente graça do Senhor, que restaurou a vida do filho pródigo e que restaura as nossas vidas. Obrigado, Senhor. E que a graça, essa graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor, o insondável, grande, surpreendente amor de Deus, o Pai, e que o consolo e a comunhão desse Espírito, o Espírito Santo de Deus, repouse sobre esse Brasil que precisa de justiça, de verdade. Repouse sobre todos os brasileiros que precisam de respeito, que precisam de cuidado, hoje e para todo sempre. Amém. Nossas mensagens estão lá no YouTube, compartilhe, convide pessoas para se inscrever no nosso canal, ouçam essas mensagens lá, reveja as mensagens e discuta e converse com alguém sobre elas e fale conosco também. Deus te abençoe e vamos em frente confiando em Deus.